Vamos para mais um dia abençoado, mais um dia dentro da palavra do Senhor. Como é bom a gente começar o dia meditando na palavra, no direcionamento que Deus nos dá através da sua palavra, né? As pessoas hoje estão discutindo política, discutindo religião, e a religião e religiosidade não leva a nada. Então, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós vamos falar aqui no nosso canal sempre de fé, como é chamado o nosso canal aqui, Porção de Fé. Então vamos sempre meditar na palavra do Senhor. Está na palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada, que é essa aqui, ó. Essa Bíblia aqui é universal, serve para todas as pessoas que lerem a palavra de Deus, realmente vão ter direcionamento e vão ter uma vida transformada e uma vida renovada. Então, como eu sempre digo aqui não é um canal para a gente falar de religião, nem de religiosidade, mas sim da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos meditar em Gênesis 12, a partir do versículo 1 ao versículo 3. Depois você pode ler na sua casa aí, você pode ler ele completo. Essa passagem é uma passagem muito bonita, com certeza algumas vezes você já ouviu falar dessa passagem, e nós vamos aqui discorrer nessa palavra aqui, vamos pensar aqui em tudo o que aconteceu. Nós vamos falar hoje do poder da decisão, porque decisão muda destino, Às vezes a gente precisa tomar algumas decisões da nossa vida, geralmente todos os dias a gente precisa tomar uma decisão, né? Tem decisões que são mais simples. Qual roupa eu vou vestir? Qual calçado que eu vou sair? Primeiro eu vou fazer tal coisa, ou vou lavar a louça, ou vou arrumar minha cama, ou vou ler um livro, ou vou fazer uma oração. O dia inteiro a gente toma decisões. Tem pequenas decisões, decisões medianas e tem decisões importantes. Então a gente precisa realmente ter o direcionamento de Deus para tomar decisões na nossa vida, porque decisões importantes que a gente precisa tomar, ela muda o nosso destino. Então a gente precisa realmente ter esse direcionamento da parte de Deus para tomar essas decisões. E aonde a gente adquirir essa sabedoria? Lendo a palavra de Deus. E eu vou já começar aqui hoje, lendo para vocês Gênesis 12, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu é a bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que palavra poderosa, olha que coisa grandiosa que Deus trouxe para Abraão. Mas mesmo assim, ele teve que tomar a decisão, né? Ele estava ouvindo ali Deus falando com ele. Deus falou que ia fazer dele uma grande nação, ia dar todas as famílias da terra. Abraão, nessa época, ele tinha 75 anos. Então você imagina, sair de uma terra que você mora lá, você tem a idade de 75 anos, sair deste local e ir para outro local, aonde Deus fala assim, Deus não falou, eu vou te mostrar, eu te mostrarei. Então ele tinha que crer nisso, né? Então ele tinha que pegar a esposa dele e ir, né? Ele falou, deixa a tua família, a casa do teu pai, a tua parentela. Se você ler o texto aqui, depois eu quero que você leia o texto completo, ele leva consigo Ló. Deus não falou para ele levar Ló, que era filho do seu irmão, que era sobrinho dele. Foi aí que começou a acontecer muitas coisas que prejudicou essa jornada aí de Abraão. Lá na frente no texto, que você pode ler depois, Abraão realmente ele foi para uma terra, ele começou a crescer, ele prosperou, mas depois ele teve criação de ovelhas, ele teve ouro, ele estava bem. Só que os pastores de Ló, que Ló também, através da vida de Abraão, que Abraão já tinha essa promessa sobre a vida dele, Ló também prosperou, né? Mesmo
Abraão tendo essa desobediência e levando Ló, que não deveria ter levado só a esposa, o que é que acontece? Ló prosperou através da vida de Abraão, só que os pastores dele começaram a ter contendas, começou a desentender com os pastores de Abraão. E Abraão falou assim, ó Ló, agora a gente precisa se separar, agora a gente precisa tomar distância, agora você vai seguir para uma direção, se você for para a esquerda eu vou para a direita, se você for para a direita eu vou para a esquerda, depois você vai ler aí esse texto, que é bem interessante, e a gente precisa separar porque não pode ter essas contendas, eu quero paz, eu quero seguir o caminho de Deus aqui, a gente precisa separar. Então Ló olhou para um lado onde tinha um campo assim mais verde, onde tinha um pasto melhor para ir, e Ló foi e falou, ó, eu vou para cá, e Abraão falou, então eu vou tomar essa direção, então eles se separaram. Agora, o que você precisa entender dentro desta palavra é que muitas vezes Deus, ele manda você tomar direção, porque Deus fala com a gente. Às vezes tem pessoas que podem estar escutando aqui e falar, mas como assim Deus fala comigo? Como Deus vai usar alguém para falar comigo? Será que essa pessoa que falou algo aqui é Deus que está mandando mesmo? Por muito tempo na minha vida, muitas vezes na minha vida, eu também não acreditava, né? Eu pensava assim, nossa, Deus tem tanta coisa para fazer, Ele tem um mundo inteiro para cuidar, por que Ele vai falar comigo? Quem sou eu para Deus falar comigo? Mas realmente Deus fala, se você orar, se você precisa, no dia de hoje, neste ano que está começando de 2026, você precisa tomar decisões importantes, você precisa realmente do direcionamento de Deus. Dobre o seu joelho, você ore, fale com Deus todos os dias, faça suas orações, que Deus ele vai falar contigo para você tomar as decisões certas que você precisa tomar. Porque muitas das vezes que eu tomei decisões voltado só pelas minhas emoções, só pelo aquilo que eu gostaria de fazer, como a gente sempre fala, com desejo da carne, sem um direcionamento espiritual, essas decisões me levaram a perder muito tempo na vida, me levaram a tomar prejuízo financeiro, me levaram para caminhos e situações que eu não gostaria de ir, que eu tomei muito prejuízo, perdi muito tempo, sofri, muitas das vezes eu sofri por essas decisões. Então, quando Abraão tomou essa decisão de levar Ló, lá na frente trouxe problema para ele. Só que quando Abraão foi para a direção contrária de Ló, a bênção foi com ele, porque a bênção estava sobre a vida de Abraão. Ló foi abençoado enquanto estava com Abraão, foi muito abençoado, porque você tem que entender que a bênção está sobre a tua vida, a promessa está sobre a tua vida. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então você precisa viver essa abundância da parte de Deus, você precisa viver a prosperidade. Se você hoje está com escassez, se você está com falta de dinheiro, se você está com falta de saúde, se você não está tendo paz emocional, se você está com síndrome do pânico, eu não sei qual é o teu problema hoje que você está passando, mas Deus sabe. Mas Ele disse para você hoje, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então a gente precisa viver essa prosperidade de Deus, a gente precisa viver a bênção de Deus, a gente precisa viver os milagres de Deus, a gente precisa viver as mudanças que Jesus trouxe para a nossa vida, porque quando Ele morreu, quando Ele derramou o sangue por nós, Ele estava ali sacrificado naquela cruz, Ele foi o Cordeiro vivo, Ele trouxe a paz para nós, a paz que excede todo entendimento. Então, se você não está vivendo um momento de paz, se você não está vivendo um momento de prosperidade, se você está inquieto, se você está aflito, recebe essa palavra da parte de Deus. Ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, a gente precisa viver isso, e para viver isso, a gente precisa buscar a Deus todos os dias. E às vezes, muitas vezes, eu tive problema de saúde, eu tive problema financeiro, eu não tinha paz, eu falava, como que eu vou buscar a Deus? Como que eu vou orar passando por todos esses problemas? E é realmente nesse momento que a gente está passando pelo processo para viver o propósito, porque toda vez que a gente passa pela turbulência, que a gente passa pela tempestade na nossa vida, que a gente passa problemas na nossa vida, a gente está vivendo um processo
para viver realmente o propósito. Deus está contigo em todas as situações. Às vezes a gente pensa que só tem que agradecer a Deus quando a gente recebe uma vitória, quando a gente está com saúde, quando a gente é promovido no emprego, ou quando a gente tem algum benefício que traz muita felicidade ao nosso coração. A gente fala, nossa, agora eu vou orar, agora eu vou agradecer a Deus, agora eu vou buscar a Deus. Não, você tem que buscar a Deus todos os dias. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vão vencer também, só que a gente não vai vencer o mundo sozinho. A gente não vai vencer o mundo com a nossa capacidade, a gente vai vencer os nossos problemas, a dificuldade, a doença que você está passando aí hoje, o problema financeiro que você está passando aí hoje, às vezes alguém com depressão na sua casa, às vezes alguém com síndrome do pânico, às vezes com ansiedade. A gente vai vencer todas essas coisas com Jesus. Jesus está contigo aí nesse problema. E é só a gente clamar, é só a gente buscar Ele. E com certeza a gente vai tomar as decisões certas. E a decisão mais assertiva para você nesse ano de 2026 não é você se precipitar. Não é você precipitar em falar. Por exemplo, quando uma pessoa às vezes tira a nossa paz, vem aquela ira, né? Porque nós somos seres humanos, isso é normal. Vem aquela raiva, vem aquela vontade de xingar aquela pessoa. Às vezes no seu trabalho, uma pessoa que persegue você. Tem gente que persegue a gente de graça. Você não faz nada para a pessoa, simplesmente a pessoa olhou para você e não gostou de você. Você não tem o controle sobre isso. Muitas vezes eu me irei, eu fiquei irado, fiquei com raiva de muitas pessoas, mas depois Deus trouxe ao meu coração, quando eu comecei a orar, quando eu comecei a buscar a palavra, o conhecimento, Deus falou assim, o problema não está com você, o problema está com essa pessoa. Muitas vezes a gente julga, a gente é rápido em julgar as pessoas, em criticar as pessoas, mas a gente não sabe o que aquela pessoa passou na vida, como foi a criação dela, qual foi o problema que ela viveu a vida inteira. Então, que neste ano de 2026, que está apenas começando, para a gente tomar decisões, às vezes a sua decisão que você precisa tomar não é a decisão igual a Abraão, que você precisa sair do lugar geográfico, do lugar que você está, para ir para outra região, para ir para outra cidade. Às vezes essa decisão que Deus está falando aqui hoje, nessa palavra que Ele trouxe aqui hoje, é a gente falar menos da vida das pessoas, é a gente julgar menos as pessoas, porque nós somos pecadores. Enquanto a gente está julgando alguém, enquanto a gente está ali com prazer de falar da vida da outra pessoa, a gente está trazendo coisas ruins para a nossa vida, a gente está perdendo tempo na nossa vida, a gente está deixando de ser abençoado. Que a gente venha controlar mais a nossa língua, que a gente venha mais buscar Deus nesse ano de 2026 e que a gente venha controlar as nossas emoções, porque hoje, com essa tecnologia, com toda a informação rápida que chega, as pessoas estão muito ansiosas, as pessoas estão querendo tudo para ontem. Eu quero agora, eu quero o meu milagre agora, eu quero ter minha vida financeira restituída agora. Eu sei que a gente tem pressa, eu sei que nós temos ansiedade, mas na Bíblia diz também que há um tempo determinado para todas as coisas. E eu tenho certeza que há um tempo determinado para a sua vida, que a gente vai receber as nossas bênçãos, que você vai receber a sua cura, que você vai receber aquilo que você tem buscado, que você tem orado, que você tem esperado. Eu declaro que vai acontecer na sua vida. Então, que a gente reflita, que a gente passe o dia pensando nessa palavra aqui. Decisões muda destino. E que a gente venha tomar as decisões certas, que a gente venha tomar as decisões pautadas na palavra do Senhor, para que nossa vida prospere, que a gente seja bem sucedido, que a nossa família viva uma vida de saúde, de felicidade, de prosperidade e de crescimento espiritual. Que Deus te abençoe. Essa é a palavra do dia de hoje. Essa é a palavra que Deus nos trouxe, que trouxe ao meu coração e que trouxe para passar para vocês. Eu peço para você que, se você gostou dessa palavra, daqui a pouco, para finalizar, eu vou fazer uma oração para abençoar a tua vida aí, que você ore junto comigo, que você receba essa oração e que você seja muito abençoado essa semana e esse resto de ano e esse ano inteiro que está apenas começando. Eu vou fazer essa oração. Eu só peço para você
que você me ajude a compartilhar para 2 pessoas só. Compartilha para 2 pessoas, você não vai perder muito tempo. É só você ir ali no compartilhar, manda para 2 pessoas, que eu tenho certeza que você semeando uma palavra da parte de Deus, você semeando essa palavra na vida de uma pessoa que vai estar precisando, essa pessoa vai ser abençoada e você vai ser muito abençoado também. E o YouTube, quando ele vê que você dá um like aí, que você curtiu, que você comentou, que você compartilhou, ele entende que esse conteúdo é importante, ele vai entregar para mais pessoas. Então esse canal aqui vai crescer e muitas pessoas vão ser abençoadas. Esse é um trabalho que eu faço para abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas. Deus colocou isso no meu coração, então eu peço que você me ajude aí compartilhando só para 2 pessoas. E eu tenho certeza que você semeando no reino de Deus, você vai ser muito próximo, muito bem sucedido e bem abençoado também, vai ser muito abençoado. Então vamos para a oração para finalizar a nossa palavra de hoje. Senhor meu Deus, Pai, eu entro na Tua presença em primeiro lugar para agradecer pelo dia de hoje, por mais essa oportunidade de estar aqui compartilhando a Tua palavra. Senhor meu Deus, essas pessoas que estão ouvindo agora, Senhor, elas já são abençoadas porque têm a oportunidade de ouvir, de ver, de falar. Elas estão aqui com mais oportunidade de um dia. Muito obrigado, Senhor. Senhor, visita essas pessoas agora, Pai. Eu não sei o que elas precisam, mas vai visitando agora as pessoas que estão enfermas, aquelas que estão doentes, Pai, aquelas que estão com dor de cabeça, aquelas que estão com dor no estômago, aquelas que estão com problema no coração, que estão com problema de câncer, Pai, aquelas que foram desenganadas pelos médicos, Senhor. Na Tua palavra diz que o Senhor é o médico dos médicos, também diz na Tua palavra, e eu creio nisso, Senhor, que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades, Pai. Basta uma palavra, só uma palavra hoje na vida dessa pessoa. Meu Deus, nós declaramos saúde, nós declaramos, Senhor, que essa pessoa seja curada em nome de Jesus. Vai visitando todas as pessoas agora. Dá ordem aos Teus anjos a respeito dessas pessoas. Vai de encontro com elas agora, onde elas estiverem. O que elas estiverem sentindo de enfermidade, Senhor meu Deus, aquilo que elas estiverem precisando de um milagre urgente, Pai, nós declaramos saúde na vida dessas pessoas. Aquelas que estão com problema de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Vai sendo curado, recebe Tua bênção aí agora. Senhor meu Deus, aquelas que estão inquietas, aquelas que estão sem dormir, com insônia, aquelas que estão com problema dentro de casa, com familiares, Senhor meu Deus, brigas, discórdia dentro de casa, falta de paz, traz a paz para esse lar agora em nome de Jesus. Nós declaramos paz para essa casa, prosperidade, bênçãos, toda sorte de bênção. Senhor meu Deus, empresários que estão ouvindo aqui agora, que estão ali pensando em fechar sua empresa, Pai, foi o Senhor que abriu essa porta, vem com recursos, Senhor, traz vendas, traz clientes para essas empresas, traz paz para esses empresários, todas as pessoas que estão precisando aqui agora de um milagre, Senhor, de ouvir a Tua voz, de tomar a decisão certa na vida. Não permita que essas pessoas tomem a decisão errada, que essa decisão seja no Teu direcionamento, na Tua palavra, no Teu caminho, que essas pessoas não percam mais tempo na vida, Senhor meu Deus, que elas realmente recebam essa paz, esse conhecimento, uma paz que excede todo entendimento. Senhor meu Deus, somos gratos por tudo, te agradecemos por essa oportunidade e por essa bênção que essas pessoas já receberam, e eu declaro em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Recebe essa bênção aí, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor. E até amanhã com mais uma porção de fé. Deus abençoe.